Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, uau, poderoso, o perdão. Mas calma, não como um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. A gente vai ver o perdão como a ferramenta mais potente que existe para a libertação pessoal. É sobre entender como essa pode ser a chave para sair de uma prisão que muitas vezes a gente nem percebe que construiu. Sabe aquela sensação de que tem algo travando a vida? Pode ser uma dor, um arrependimento, uma mágoa. É como viver o mesmo sofrimento todo dia, querendo muito uma vida melhor, mas sentindo que tem alguma coisa que simplesmente não deixa a gente avançar. E é essa a ideia central que a gente vai explorar aqui. A falta de perdão, no fim das contas, não pune a outra pessoa. Ela aprisiona quem sente, impede de viver a vida e os relacionamentos do jeito que a gente realmente quer e merece. Então, para começar, vamos entender por que as pessoas ficam presas nisso. Na maioria das vezes, o motivo é um apego a dores, a traições, a erros do passado. E o pior é não perceber que a cela dessa prisão foi trancada pelo lado de dentro. O mais interessante aqui são essas barreiras mentais que a gente cria. Seja aquela ideia de que é preciso se punir para pagar uma dívida pelos erros, sabe? Ou então o medo de que, se perdoar os outros, eles vão sair impunes. Ou pior, que isso significa baixar a guarda para ser magoado de novo. Para a gente ter uma ideia do custo real de não se perdoar, vamos dar uma olhada na história da Stacey Martino, uma das autoras da nossa fonte de hoje. Ela se viu completamente presa numa cela de culpa que ela mesma construiu. A crise dela começou aqui, pensa só. Em 2010, esse era todo o dinheiro que a família dela tinha, $1.300, com 2 bebês para criar. Tudo por causa de uma decisão de investimento que ela tomou e que deu terrivelmente errado. E como se não bastasse, eles estavam afundados numa dívida de centenas de milhares de dólares. A Stacey carregava todo esse peso nas costas. Ela se sentia a única responsável por aquele desastre financeiro. E se punia por isso, sem parar. Mas aí veio o momento da virada. O marido dela, o Paul, chegou com uma perspectiva totalmente diferente. Ele não via a culpa ali, ele viu uma lição valiosíssima que tinha tornado eles mais fortes. E essa mudança de olhar foi a chave que começou a abrir a prisão interna dela. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto. E aqui, gente, é o momento da grande virada de chave. Para se libertar, primeiro é preciso entender o que o perdão realmente significa. E aqui está o pulo do gato. Muita gente fica presa justamente porque tem uma ideia completamente errada sobre o que é perdoar. Perdoar não é aprovar, não é desculpar, nem minimizar a dor que foi causada. Ninguém precisa dizer que o que aconteceu foi ok, se na verdade não foi nada ok. Essa é a confusão mais comum e a que mais aprisiona as pessoas. E essa citação da Oprah, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Perdoar é uma mudança interna. É aceitar que o passado não pode ser mudado e parar de gastar energia desejando que tivesse sido diferente. É sobre libertar a si e não o outro. A própria Oprah conta que teve essa epifania ao ver uma pessoa que a tinha magoado muito. Enquanto a Oprah fervia de raiva por dentro, a outra pessoa estava do outro lado da rua, rindo, entrando numa joalheria de luxo, sem nem fazer ideia do rancor que existia. Foi ali que a ficha caiu. O rancor só estava envenenando a ela mesma. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental. Uma coisa é perdoar. Outra, bem diferente, é fazer as pazes. Perdoar é um ato interno, uma decisão que a pessoa toma sozinha para se libertar. Fazer as pazes é um ato externo, que envolve a outra pessoa. Ou seja, é totalmente possível perdoar alguém e nunca mais falar com essa pessoa. Um não depende do outro. Ok. Agora que a gente entendeu a teoria, como é que se coloca isso em prática? Vamos sair da compreensão e ir para a ação, com um processo bem claro. Os autores que a gente está analisando hoje desenvolveram esse processo de 5 passos. Liberar a resistência, entender o que é o perdão, encontrar as bênçãos e lições, mudar a história e, por fim, decidir ser livre. Os 2 primeiros a gente já cobriu. Agora, vamos focar nos próximos, que são sobre mudar a perspectiva e a narrativa. O terceiro passo é talvez o mais desafiador de todos: encontrar a lição ou a bênção escondida na dor. Mesmo nas piores situações, é possível se perguntar:
O que eu aprendi com isso? Como essa experiência, por mais horrível que tenha sido, me tornou uma pessoa mais forte, mais sábia ou mais compassiva hoje? É como diz o Tony Robbins, se a lição de uma experiência ruim não é aprendida, ela fica só ruim, sem propósito. Mas se a lição é aprendida, a pessoa ganha o presente do aprendizado. Encontrar essa lição transforma a dor em sabedoria. E isso nos leva ao passo mais poderoso de todos: assumir o controle da narrativa que se conta sobre o que aconteceu. Olha que interessante. Em toda situação existem os fatos e existe a história que a gente cria sobre os fatos. Os fatos são verificáveis. Ele chegou 20 minutos atrasado. A história é o significado que se atribui a isso. Ele não se importa comigo. É a história que causa sofrimento, não o fato em si. Então, a única pergunta que realmente importa sobre a história que uma pessoa conta a si mesma é essa. Ela te dá força para seguir em frente ou te mantém aprisionado na dor e na falta de perdão? A escolha da história é nossa. E claro, todo mundo tem o direito de se apegar à própria história, principalmente se ela for verdadeira. Mas o ponto crucial é: se apegar a essa verdade está sendo útil? Está levando para a vida que se deseja de verdade? Muitas vezes, a coragem não está em provar que se está certo, mas sim em escolher uma história que liberta. Então, para a gente resumir o caminho para a liberdade, o perdão é um presente que a pessoa dá a si mesma. É sobre aceitar o passado, aprender com ele, reescrever a própria história e, finalmente, tomar a decisão consciente de se libertar daquela prisão. No final das contas, a porta da prisão está trancada por dentro. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. A decisão é pessoal, o poder é de cada um. A pergunta final é bem simples, mas muito profunda. A chave está na mão. Quando é que você vai decidir usá-la? Se inscreva e deixe seu like.